Good evening and welcome to Birdland. Oi, boa tarde, espero que vocês estejam passando bem. E eu vou trazer hoje um texto para vocês de um outro livro que eu achei bem legal para complementar esses outros vídeos que eu estou fazendo. Esse daqui é um livro chamado Mediunidade de Cura, do Ramatiz. O médium que recebia esse espírito, que era um indiano, Ramatiz é um espírito de um indiano, ele é o Hercílio Maes. Ele já, os dois, o espírito, né? E o Hercílio Maes, que era a pessoa que recebia essas comunicações do Ramatiz, ele já não está mais entre nós, né? Já desencarnou. Então, eu achei muito importante, porque a gente tem um grupo que a gente faz estudo, né? E eu gostei muito desse texto, acho que vai ser útil para muita gente. É sobre a consciência humana e a consciência espiritual, que ele falou de uma forma muito clara. Então, é sempre um livro de perguntas e respostas, ele segue o mesmo esquema do Allan Kardec. Então, a pergunta que fizeram para esse espírito hindu foi a seguinte: no princípio das vossas explicações, fizestes referência a uma consciência humana e uma consciência espiritual. Ele está falando, né, que no início que ele começou a explicar aqui esse capítulo, ele tinha falado de uma consciência humana e uma consciência espiritual. Tratando-se de um problema algo complexo, desejaríamos esclarecimentos sobre isso. Aí eles perguntam, né, será que você poderia nos explicar, né? Aí o Ramatiz responde: a consciência humana, ela compreende o estado de vigília do espírito, quando ele se encontra ligado e imerso no corpo, né? Quando a gente, então, de dia, quando a gente não está dormindo, porque à noite o espírito sai do corpo, o corpo descansa, né? O espírito, ele não tem necessidade de descanso. Então, quando isso acontece, você se encontra no estado no corpo, então é a consciência humana. A consciência espiritual, no entanto, age diretamente, a consciência espiritual, ela vai agir diretamente no mundo divino do espírito como entidade eterna, ou seja, no seu plano real e definitivo. Quando você, então, todo dia você dorme, é como se todo dia você morresse. O corpo, ele sai, o espírito, ele sai do corpo
e ele vai viver a realidade mesmo. E essa realidade, ela é de acordo com a consciência que o espírito tem. Nessa realidade, ele vai exatamente andar por onde ele tem afinidade. Se é um espírito ainda no estágio primitivo, ele vai procurar fazer coisas que ele não consegue, às vezes, no corpo, porque o ambiente social, às vezes, que ele está inserido, pode ser um estágio primitivo do seu espírito, mas numa sociedade mais adiantada aqui, prevê por exemplo, você não pode andar pelado na rua, você não pode se relacionar com o namorado com a namorada do seu namorado, com o namorado, e assim vai. São esses, como é que fala? São essas regras morais que, de uma certa forma, existem, né? Umas regras éticas, né? Mas quando você vai dormir, se você não tá nem aí para isso, você vai procurar todas essas coisas ilícitas que não estão regradas quando você tá dentro de uma sociedade que põe regras para isso, né? Por isso que é importante a gente se autoconhecer. Muitas vezes, muitos conflitos que vêm durante o dia, eles foram praticados durante a noite, quando a gente saiu. Então, como sempre, não é criticando esse ou aquele comportamento, isso pode, isso não pode. Mas é o que você que você tem de grau de entendimento moral, é o que vai dominar em você. Não importa se a sociedade coloque regras. Aquilo que você é o que você vai ser a hora que você sai do corpo. Ninguém foge do que é. Por isso que é importante a gente se autoconhecer, tentar ver sinceramente quais são os nossos objetivos, quais são as nossas perspectivas. E se esses objetivos que eu quero, essas coisas que eu desejo fazer, mas que conscientemente eu não posso fazer, eu tenho duas alternativas. Assumir isso e amadurecer, sublimar isso pelo entendimento de um certo comportamento ético, que esse é o mais difícil, ou ficar na ignorância e não ir para frente, ficar estacionado. Então, vai depender muito das opções que você utilizar. De qualquer forma, a pessoa é o que ela é. Ela não são as regras morais, éticas que vão mudar a pessoa, mas o autoconhecimento e a autoconscientização. O que eu vou ganhar, né? Que é o que a gente está vendo nos outros textos sobre sexo. Aonde isso vai me levar? Se tudo que eu fizer para o próximo eu vou receber, se eu ficar cobiçando as coisas do próximo, eu também vou ter isso de volta para mim. Se eu usar, sem o outro saber, as coisas do próximo, eu também vou ter isso para mim. Então, é assim que o espírito vai evoluindo. É nessa lei de causa e efeito, porque se tudo que você faz tem um retorno, cada retorno desagradável que você tiver, você vai entender que aquilo não é tão legal assim. Porque você vai no impulso, faz, e depois vem um retorno que você não gosta. Daí você começa a entender como é que funciona, o que é melhor para você, o que vale a pena fazer e o que não vale a pena fazer. Tudo isso é uma questão de viver. Então, por isso que eu falo, eu prefiro, eu acho que tem muito mais dignidade quem mostra realmente o que é, ainda que choque as pessoas, porque ela está recebendo imediatamente esse retorno do que ela é, e isso vai fazer ou que ela
se mantenha feliz daquele jeito, mas todo mundo está vendo, certo? Ela teve coragem de ser o que ela é. Ou ela se esconde, fica na acomodação e não vai sair daquilo, porque o que nós somos, ou a gente vivencia isso, ou se a gente tentar enrustir, a gente fica doente, ou se a gente não trabalhar o que tem que ser trabalhado, nós não vamos nem se desfazer daquilo e nem vamos amadurecer. Então, são estágios que você está, que você tem sempre opções, ou ficar estacionado, ou assumir, ou e receber as consequências, ou trabalhar isso na forma de substituir um sentimento por outro mais produtivo, né? De qualquer forma, todas essas situações vão dar trabalho, né? É através do trabalho e do suor das nossas escolhas que a gente vai caminhar. Então, é a consciência imutável a que ele está falando, né? Do ser que preexiste além do tempo da vida humana e manifesta-se independente das limitações do eu acanhado ou de mim, né? Que constituem a personalidade do ego deslocado do seio do cosmo, onde espaço e tempo são infinitos. Então, o cosmo, espaço e tempo são infinitos. O ego está tudo delimitado por tempo, as coisas externas, as nossas conquistas externas. Esse é o ego, né? Que o Deepak Chopra define como um estado mais superficial, de que você tenta controlar todo o externo sem entrar em contato com você mesmo. A mente do homem não é a sua consciência eterna, mas sim uma espécie de estação receptora e emissora, de amplitude restrita ou limitada aos conhecimentos, fenômenos e fatos dos mundos planetários, nos quais ela exercita o seu discernimento, mediante o processo mental de raciocinar. Então, ele está dizendo que a mente humana, ela está limitada, certo? Comparativo àquele, eu uso 10% da minha capacidade 100%, né? E vejo só 10% também. Atendendo-se às contingências ou fases da infância, mocidade e velhice. Então, a mente humana, ela está limitada à infância, mocidade e velhice. No ambiente de um mundo provisório. Esse mundo é provisório, porque se não fosse, a gente não sairia dele, a gente morre. A gente não, o corpo, ele se transforma. E a gente tem que sair do corpo nessa hora, certo? Porque ele não atende mais às necessidades. E então ele coloca como um mundo provisório e irreal, pois se transforma e desaparece num prazo determinado, certo? Em tais condições, a consciência humana, ela amplia-se e desenvolve-se pelo acúmulo de memórias, daquilo que ela vê, analisa e considera, nesse período, né, de 80, 70 anos, em contato com os ambientes dos mundos planetários onde de vida ingressa. Não é só aqui que existe vida, né? Existem outros planetas que existe também a vida. Aí vocês vão falar, mas a NASA não descobriu nada, não existe vida em Marte, eles já foram lá. Mas quem disse que a vida só é visível aos olhos humanos? Você sabe que determinado tipo de vida está naquele planeta que talvez você não tenha os sentidos exatos para captar ali com olhos, é porque é a mesma coisa o plano espiritual. Poucas são as pessoas que conseguem enxergar mesmo um espírito. Tem gente que enxerga espíritos como está me vendo aqui no vídeo ou vendo uma pessoa. Tem gente que tem essa capacidade, eu não tenho. Mas eu sei, eu conheci já pessoas que têm
esta capacidade. E pelos fatos que ela relata, às vezes ela descreve exatamente uma pessoa que já morreu da sua família que ela nunca viu. Se a pessoa estiver ali, ela vai descrever. Eu já vi isso muitas vezes. Eu tive aulas num local que tinham muitas pessoas assim lá. E é verdadeiro. Então, consequentemente, as lembranças do que vai sendo averbado na tela mental não significa realidade, certo? É difícil entender isso, mas nem tudo o que fica na sua tela é a realidade espiritual e imutável, mas apenas é um acervo de informações que a gente tem, de caráter transitório, pois as ideias, os conhecimentos mais perfeitos que vão surgindo na mente apagam as suas antecedentes menos perfeitas, certo? Então, você lembra exatamente há 30 anos atrás, numa segunda-feira, às 3 horas, o que você estava fazendo? Não, né? E há 20 anos? Numa segunda-feira, exatamente há 20 anos atrás? E assim vai. A gente tem o quê? O geralzão de tudo aquilo, e que não é muito, se você for pensar, quantidade de dias que você já viveu, a quantidade de pessoas que você já conheceu e viu passar por você, a quantidade de coisas que você já falou. O que você lembra? É bem pouco em relação a esse tempo, né? Então, é um mundo transitório. Os conhecimentos mais perfeitos, eles ficam e vão dando lugar aos menos perfeitos. Você lembra da primeira vez que você pegou no lápis e escreveu a primeira palavra? Ou fez um rabisco? Eu lembro assim, de uma coisa ou outra, mas conto nos dedos. Quando eu tinha 6 anos de idade, ainda lembro. Mas que eu possa relatar, olha, não passa de 3 coisas que eu lembro. A mente humana raciocina à parte, sob uma condição relativa e transitória, muitíssimo pessoal, em face da consciência infinita e onisciente do Criador. Desse modo, ela então cria inibições, desejos, ansiedades, preconceitos, ideias, medos, concepções individualistas que constituem o seu equipamento próprio no desenvolver dessa existência que você está agora. A sua personalidade é conformada à sua experiência pessoal, no ambiente em que se encontra, mas de nenhum modo isso é real. Assim, a capacidade, o entendimento de cada criatura que se move numa direção simpática, né, a si mesma, fortalecem e alimentam o ego inferior como uma consciência separada do ego espiritual. Aqui ele vai fazer uma outra comparação que vocês vão entender. Muito interessante a comparação que ele vai fazer agora. Então, assim se forja a consciência humana, pelo acúmulo de experiências e lembranças captadas pela mente em atuação no mundo material, transitório e irreal. Não é real. Esse mundo, se você pensar, lembrando ainda tudo aquilo que você consegue reter na sua mente, do passado, que já não existe mais, ficam as emoções, os traumas, isso fica. Se você não limpar, ele vai ficar. E às vezes você pensa que já esqueceu, mas ele está ali agindo
de forma indireta, isso é que é pior. E muitas vezes você só vai conseguir reparar isso numa terapia, num procedimento de autoconhecimento. Por isso, gente, eu friso, vamos fazer meditação sempre. Aliás, hoje eu vou passar algumas aqui nesse vídeo. Então, assim se forja a consciência humana, pelo acúmulo de experiências e lembranças captadas pela mente em atuação no mundo material transitório e real. Lembre o perfume da flor, mas não é a própria flor. Olha que comparação legal, mas ainda tem uma melhor ainda. Então, pense assim, essa atuação no mundo material é o perfume da flor, mas não é ainda a flor. Então, os nossos atos provêm do espírito, mas ainda não são o puro espírito. Como compreendermos o sentido íntimo e exato da consciência humana? Qual perfume como perfume e não como uma própria flor? Como a gente entender que a consciência humana é o perfume e não é a flor? Aí ele responde: a consciência de ideias, crenças, especulações ou desejos realizados não define, não é a realidade espiritual, pois o real no seu todo não pode ser configurado pelo seu efeito. Você não pode configurar uma flor pelo perfume, que é apenas um reflexo limitado do mesmo todo. Você pode sentir um perfume de uma flor que você não conhece, porque, por exemplo, se for perfume de rosas, eu conheço. Se for dama da noite, eu conheço, porque tem muito. Mas se for uma flor diferente, eu não vou saber. Então, pra gente saber como que é aquele perfume, de onde vem, precisa ver a fonte dele, né? Então, a mente humana, ela pode conceituar em razão de seu próprio condicionamento e de sua sabedoria decalcada no ambiente do mundo planetário. Então, a mente humana, ela pode, né, pelo condicionamento e a sabedoria do ambiente do mundo, mas ela não pode criar a realidade espiritual, que independe dela, pois o perfume, que é um efeito, não pode gerar ou produzir a flor que o gerou. Ou seja, ele está colocando aqui a mente como um equipamento do corpo. E você, espírito, não é o corpo, você está usando esse equipamento. Então é assim, você entra no escafandro, o escafandro tem uma bomba, vamos imaginar, tem uma bomba que liga o oxigênio atrás, não escafandro, uma roupa de mergulho. Você entrou nessa roupa de mergulho, mas não dá para ver o seu rosto, não dá para ver como você é, só dá para ver você entrando dentro da água e quem tá dentro da água, que mora dentro da água, não sabe de onde você veio, não sabe quem você é, né? O morador dali. E se você teve uma amnésia, quando você pulou dentro da água, você vai achar que você é aquilo, o escafandro, a roupa, o tubo de oxigênio, você vai pensar que você é aquilo que é o equipamento que te deixa viver naquele ambiente. Agora, se você sai da água, você tira tudo aquilo e vem alguém te diz, né? E você percebe, aí você lembra, né? Se você teve uma amnésia, aí você começa a ver o mundo da onde você é, que você pode ficar sem aquele escafandro, a tua reação vai ser o quê? Muito mais ampla, porque dentro da onde você pulou, com a roupa de mergulho, com o tubo de oxigênio, você não precisa mais de onde você veio, de todo aquele equipamento, né? Aí você recobra a sua memória. Mas quando você estava dentro da água,
o mundo seu era aquele e você precisava daquele equipamento para viver. E é a nossa condição, nós somos que nem mergulhadores que sofremos uma amnésia temporária da totalidade de onde a gente veio, certo? Por que que é isso? Porque eu expliquei num outro vídeo. Como nós temos vários compromissos que fizemos em outras vidas, com pessoas da nossa própria família, que nos desagradaram, ou pessoas que a gente ainda vai conhecendo aqui, já conhecemos em outra época. A gente está aqui para arrumar relacionamentos, né? Para consertar e evoluir de uma forma harmônica e em conjunto. Então, nós vamos nos relacionando com as pessoas, né? A não ser que você seja um monge isolado num lugar, você tem que conviver com pessoas, né? Que você seja um espiritualista que está no deserto, tudo bem, você não vai... Mesmo assim, você vai ter que se relacionar com sua mente. Mas se você está no mundo, e não é esse caso, então você vai ter que se relacionar, mesmo que você não tenha ninguém de família, você vai ter que se relacionar com pessoas. Porque é só assim que a gente evolui, só assim que a gente vai ganhando cada vez mais consciência, vai melhorando as nossas ferramentas e vai ficando mais feliz. Quem é que é feliz se não tiver ferramentas que o auxiliem a fazer as coisas que ele quer? Quanto mais ferramenta você tiver mental, mais feliz você vai ser, porque você vai poder conquistar mais coisas. E você só consegue isso nessa troca contínua com as pessoas, né? Então, aqui ele vai fazer outra comparação, né? A mente humana, como ela é uma ferramenta que você usa, ela não tem essa consciência do espiritual, não está arquivado nela. E isso é bom, porque você pode começar do zero. Todas as relações, mesmo aquelas que não deram certo, você começa agora, passando uma borracha em que não deu certo, e fazendo ela funcionar novamente, não deixando se levar pelas intuições, né? Aquele mal-estar com aquela pessoa que eu não consigo passar, mas também eu não quero arrumar. Esse que é o problema. Então, toda vez que você entrar em contato com alguma espécie desse sentimento, dentro da própria família principalmente, que é ali que você tem mais trabalhos, tenta ter mais paciência, tenta ter mais aceitação e ver o lado positivo daquela pessoa. Tente fazer o contrário do que você está sentindo se for uma coisa ruim, porque é para isso que você está lá, para melhorar. Você vai ver que as coisas vão mudar, se você entender que você tem que superar aquilo. E muitas das vezes, porque a gente não tem esse conhecimento de várias vidas, a gente vai levando com a barriga e vai até piorando a situação. E o que vai acontecer? Tudo bem, você foi, piorou, deu um chute na pessoa, nunca mais viu, não quer mais ver. Vai aparecer, você vai atrair uma pessoa igualzinha àquela, com o mesmo problema, exatamente onde você parou, para você fazer esse conserto. É Deus que faz isso? Deus já fez as leis, é lei de causa e efeito, está dentro de você esse imã, por isso que você precisa mudar ele, para atrair aquela resolução. É esse o mecanismo, você tem que mudar dentro de você aquele imã, e como que você faz isso? Superando essas dificuldades, até você conseguir aceitar, não é mudar a pessoa, aceitar, se perdoar a pessoa e não precisar mais daquela situação, ela desaparece da sua frente, né? É fácil do jeito que eu tô falando? Não acontece do jeito que eu tô falando. É muito doloroso muitas vezes.
Às vezes é uma coisa que nos humilha e a gente não consegue se libertar. Mas pode ter certeza que se você tiver uma reação positiva, aquilo vai ser muito construtor para você na sua vida. Lembrando aqui, não é procurar o sofrimento, é superar aquele que você não pode, na hora, se libertar dele. Você tem que conviver com aquela situação. Você não consegue, não tem como você estar naquela situação e por enquanto você não consegue se afastar dessa situação, ou porque você mesmo sente uma dor quando tenta fazer isso, ou porque a própria situação, você depende daquela pessoa, por exemplo. Naquele momento você não pode, você não tem como se sustentar sozinho. Então são essas situações nas quais aquelas que você não consegue se libertar, se você se revoltar, geralmente na revolta e na raiva acontece o pior, você vai ter um movimento de revolta que pode te levar a uma situação pior ainda. Eu não tô falando aqui, por exemplo, você tá num lugar que você tá se acabando, tá te consumindo, mas você pode sair dele. Você não tem exatamente nenhum vínculo com aquilo, não tem nenhum contrato, ou tem dinheiro para pagar, o que você tem que pagar a multa, né? Não é nesse caso. Nesse caso, quando você está numa situação que você pode ir embora, você deve. Se aquilo está te fazendo sofrer e você pode sair daquilo, você deve. Se você sente essa forte necessidade, e aí a raiva ela funciona até como um auxiliar seu para te deixar forte. São situações diferentes que eu tô falando, tá? Não vão achar que eu tô aqui, tô trabalhando nesse escritório, o chefe me humilha, me pisa, me explora, eu tenho outras propostas e eu vou ficar? Não, eu vou pegar outra proposta e eu vou sair. Aí você tem que sair, já tem a proposta te dizendo para você sair, certo? Não é nesses casos que eu tô falando, não. São casos que você realmente não dá, não tem por onde. Você procura, naquele momento não dá para você sair dali. Então são nesses casos que eu estou falando. Então aí é tentar fazer o máximo seu de melhor que você conseguir. Não aquilo que você não consegue, fazer o que você pode, visualizar o melhor, ressignificar aquela imagem e porque tem situações em que a pessoa está realmente fazendo algo criminoso com você. Aí você, além de sair daquilo correndo, pedir ajuda para sair daquilo. Mas não é nesse caso que eu tô falando, não, gente. São casos e casos. Aquilo que você não pode se libertar é quando você não tem condição de sobreviver sem aquela situação. Você não tem como se sustentar, depende daquela situação para o seu sustento. No momento, por exemplo, no momento de Covid, que não tem emprego nem para quem já está bem, imagina para quem ainda vai arrumar. E mesmo assim, se aparecer, às vezes aparece, né? Aparece uma luz. E isso é um sinal, né? Se você realmente estiver naquela situação, desejando o melhor, fazendo o seu melhor, a hora que for para você sair, aparece exatamente a luz. Mas o que eu tô falando é outra coisa, é quando você se sente tão fortemente ligado ali, que um movimento seu mental para sair daquilo te dá uma dor terrível. Uma dor de consciência, uma dor de estar sendo injusto.
aí é sinal de que você tem que ficar e superar naquela situação. Você está devendo ali, certo? Se for essa dor. Agora, se for uma dor de sofrimento, de exploração do outro, de abuso do outro, aí você tem que imediatamente procurar ajuda e sair o mais rápido possível, certo? São casos e casos. Espero que eu tenha sido clara, certo? Porque nada é definitivo, né? A gente coloca algumas coisas, mas esquece que tem outras que a gente tá falando uma coisa, a pessoa pode entender isso. Não é assim, cada caso é um caso, né? Então, eu tô falando nesses casos. Então, aqui, voltando, a mente humana pode conceituar, em razão do seu próprio condicionamento, de sua sabedoria, né? No ambiente do mundo. Se está no ambiente do mundo, ela conceitua tudo aquilo que ela está vendo, a mente. A mente é um mecanismo do cérebro físico, ainda não é o espírito isso. Mas não pode criar a realidade espiritual. Quem depende dela. Então, aqui entendam, a mente, ela capta o que é material, porque ela é material. O espírito, ele capta o que é espiritual e muitas vezes não consegue passar pelo nosso consciente, certo? Que o consciente está altamente subordinado à mente, que é material. Então, tem gente que conceitua assim, o espírito como um lado inconsciente. Eu não gosto de misturar as coisas. Eu penso que na nossa mente existe a parte mais consciente nossa e tem o inconsciente na própria mente que guarda coisas que nós não percebemos. E tem a parte mais profunda que é a espiritual. Então, essa parte espiritual, às vezes você só vai entender ela quando você se depara com alguém, aquela pessoa te irrita, ou então ela te dá uma tristeza que não tem explicação nessa vida, não tem. Você nunca viu a pessoa, encontrou a primeira vez, pronto. Aí se sentiu, foi conhecer a pessoa, foi ficando mal. Muitas vezes você está entrando em contato com algo que ela está te mostrando, mas não é de agora. É de muito tempo atrás. São coisas que você não consegue explicar. Você só não consegue ficar. Às vezes também ela pode estar te lembrando alguma coisa ligada à sua família, que mexeu com você. Gente, geralmente, via de regra, o outro não é culpado pelo nosso sofrimento. Não é. Ele só nos mostra aquilo que a gente tem que arrumar dentro de nós. Essa aqui é a verdade. Então, não caia nessa de ficar culpando o outro. Isso só vai fazer você protelar aquilo que você tem dentro de você, que você precisa ver. É essa a nossa relação com o outro aqui na Terra. É um espelho nosso, certo? Então, olha, para melhor elucidação, tomemos este exemplo, que aqui ele está falando, né? Pois o perfume, ele é um efeito, mas ele não pode produzir a flor, que é o que gerou. Para melhor elucidação, tomemos como exemplo, admitindo-se uma lâmpada de 50 watts, né? Que pudesse conceituar mentalmente mentalmente a figura de uma usina que lhe transmite energia elétrica. Então, a lâmpada, ele está falando, vamos pensar que uma lâmpada pudesse mostrar da onde que ela vem, que é a fonte, né? Ela só poderia imaginar essa fonte, que é a usina de força, com os recursos que lhe fossem conhecidos, ou seja, só poderia configurar a usina comparando-a com uma outra lâmpada. Por exemplo, você tem uma lâmpada, ela vai mostrar para você de onde ela vem. Como é que ela vai mostrar uma usina? Ela pode mostrar uma outra lâmpada mais forte, e é isso que ele fala. Só poderia mostrar a usina comparando a lâmpada, ela mesma, com uma outra lâmpada, porém gigantesca, mais poderosa, de uns 500 mil watts. Esse seria o que a lâmpada poderia fazer. Por exemplo, né?
Mas essa concepção imaginária não define a usina, certo? O que ela é de fato. E a usina, na realidade, ela é uma construção, né, termoelétrica, que ela é ativada através da força de uma grande cachoeira, né, que produz toda aquela energia. Mas eu nunca visitei uma usina, eu não tenho ideia do que seja a usina. Assim é, pois, a consciência humana, como personalidade forjada, configurada através dos elementos conhecidos da própria mente. Ao passo que a consciência espiritual, ela é anterior no homem e que constitui a consciência definitiva e imutável. Esse é o real. É o que nós somos antes mesmo desse corpo. Ao homem encarnado não é possível descrever o real que independe das formas do mundo físico e da mente humana, pois ele só conta com os conhecimentos que a própria mente assimila através de sua presença no mundo, das formas materiais provisórias do mundo irreal. Então, lembrando, nós somos uma lâmpada de 50 watts, que temos a capacidade real de uma lâmpada gigantesca de 500 mil watts. E isso ainda não define o que nós somos, certo? Então, espero que vocês tenham gostado dessa informação. Eu achei importante, vou publicar no Instagram e no YouTube, porque é onde eu faço trabalho de meditação, e isso é para dar um pouco do exemplo do que é a importância da meditação e o autoconhecimento. Nós somos seres milenares. Dentro cada experiência nossa de uma vida de 80 anos, isso é muito pequeno diante daquilo que a gente já viveu. Tem uma frase que resume muito isso que eu acabei de falar para vocês, que o espírito, né, humano, ele dorme no mineral, sonha no vegetal e acorda no homem. Isso significa as várias etapas do nosso desenvolvimento até chegar nessa estrutura que nós temos hoje, que ainda não é a totalizada, certo? O complexo elétrico que existe no nosso cérebro, a complexidade de cada parte do nosso corpo, cada organismo que nós temos funcionando em perfeita harmonia, um colaborando com o outro, uma célula colaborando com a outra, uma célula inteligente sabendo que a outra já fez aquele trabalho e onde ela pode substituir. A cicatrização de um corte. Paremos para pensar na complexidade que é o ser humano, essa formação. E ela tem a mão de Deus, né? Toda a criação da natureza vem de Deus. E nós somos uma forma esquisita da criação da natureza. Tem uma meditação que fala isso. Eu sou uma forma esquisita da natureza. Porque dentro de mim tem inteligência, sabedoria do mineral, sabedoria do vegetal e a complexidade do ser humano. Por isso que no Feng Shui, ele diz que nós todos somos uma totalidade. A gente não pode se separar da natureza e não deve. Quando a gente faz isso, a gente
fecha uma porta muito importante e nos desconectamos, e é aí que aparece a depressão, é aí que aparece o desequilíbrio, é aí que aparece a infelicidade, certo? Mas se não fosse tão complexa a mente humana, não existiriam tantos especialistas falando sobre o mesmo assunto, né? Então, até o próximo, e espero que eu tenha dado pelo menos uma pálida ideia do que somos nós. Até o próximo.